Seja bem-vindo e nós vamos para a chave 10, Brand Marketing. Brand, como você já sabe, a primeira chave é aquilo que a gente potencializa, onde a gente tem que investir a nossa energia. E marketing não é que não seja importante, mas não é a parte principal, não é o foco, não é a energia. Então já clica aqui no sininho, vem pro canal. Lembra que quando a gente está falando de brand, a gente está falando de contar a nossa história. Então se esse conteúdo está fazendo sentido para você, se eu estou conseguindo te posicionar com chaves poderosas, te contando uma história, divulga e vamos juntos crescer, tá? Então, quando a gente fala em brand, a gente está falando o quê? A história que eu conto, a percepção que eu passo pro outro. Então, brand, tá? Não é simplesmente se expor e crescer mais. É tudo onde eu invisto. São os exemplos que eu dou. É quando a minha marca chega primeiro do que eu. Então, quando alguém vai falar da Rejane, a pessoa vai contar uma história. Ah, a Rejane faz isso, a Rejane me ajudou nisso, a Rejane... Isso é brand. Você coloca o seu foco em crescer baseado numa história. Então, pensa comigo. Nós crescemos com história. Todas as grandes marcas têm uma história. Então, o brand é contar a sua história, é posicionar a sua marca, é gerar experiência, é se comprometer com além do que? De algo pontual, que é o marketing. O marketing é o quê? Uma campanha publicitária, ele ele define um preço. Então, eu vou vender essa garrafa. Então, o marketing dessa garrafa custa tanto, se acha em tal lugar. O brand não, porque essa garrafa, ela foi feita em tal lugar, ela tem tal benefício, ela tem tal material. Então, eu conto atributos, eu conto uma história, tá? O marketing, ele é muito pontual, o brand não, o brand ele é atemporal, histórias são atemporais. Era uma vez, né? Então a gente já se torna atemporal. Então o brand, ele vai relatar a sua marca, ele vai te dar autoridade, ele vai te dar posicionamento. O brand sempre vai ser um investimento em valor, não é só um preço, não é só pontual. Inclusive ele vai definir o seu valor, ele vai te dar esse posicionamento, ele vai gerar atração, ele vai estar conectado a um propósito, a uma excelência, tá? Ele vai dar uma sensação de repetição. Toda vez que eu conto a história, eu tô reafirmando, eu tô dizendo que aquilo é importante, eu tô dizendo que eu faço parte daquilo, eu tô gerando uma comunidade. Então eu tenho essa sensação de repetição através de uma história. O brand, ele sempre vai estar atrelado a uma imagem pessoal. Então, quando você vê a Rejane, qual a imagem que ela te remete? Quando você fala da RC Consultoria, qual a imagem que ela te remete? Quando você vai tomar uma Coca-Cola, qual a história da Coca-Cola? Qual a história de uma Mercedes, de um Rolex? Então, todas essas marcas, elas têm brand. Assim como a sua empresa tem que ter o seu brand, você como pessoa também tem que ter o seu brand. Porque, gente, vamos lá, imagem é tudo. Imagem vende. Eu lembro quando eu comecei a minha vida na internet, eu tinha uma consultora de marketing que falava assim, Rejane, você tem que passar pelo menos um batom. Eu falava, imagina, as pessoas têm que conectar com o que eu falo, não é com a minha imagem, né? E um dia eu falei, vou testar. Porque quando a gente tem mentores, a gente tem que ser obediente, a gente tem que ter disciplina. Falei, vou testar. E comecei a me produzir, comecei a colocar meus blazerzinhos, e mudou totalmente, porque as pessoas, elas querem o quê? Elas querem ser agradadas pelo olhar também. Se ela olhar você ali toda solta, toda descuidada, ela vai falar, poxa, né? Uma coisa é quando eu apareço saindo de um treino com aquele cabelo penteado para dar uma dica de saúde, né? Outra coisa é quando eu tô aqui dando um conteúdo para vocês, se eu tô de cabelo jogado. Ah, Rejane, mas eu quero aparecer dessa forma. Beleza, mas o seu brand tem que ser condizente com a sua imagem pessoal. E a sua imagem pessoal tem que ser atrelada ao seu produto, serviço e acesso. Então vai depender do que você está oferecendo. As pessoas olham sim imagem. As pessoas gostam sim de verificar qual é a sua imagem, qual é o seu posicionamento, qual exemplo você está dando. Se o que você fala condiz com o que você faz, tá? Então, gente, não se engane. Imagem vende, imagem é tudo. Então você precisa sim investir na sua imagem pessoal. Quando a gente está falando em imagem pessoal ou a imagem profissional, a gente está falando de rosto, que é o quê? O que a pessoa vê. Então quando a gente está falando de uma pessoa, rosto, né? Os seus dentes, o seu cabelo, a estrutura da sua pele, o cuidado com a sua pele, o cuidado com o seu rosto, vamos colocar assim, mais comum, lente de dente, né, às vezes dá aquela repitadinha no nariz, eu não tenho nada ainda, mas um dia eu vou ter, porque tem algumas coisinhas que eu gostaria de corrigir, um preenchimento, se fizer sentido, tá? A gente tá falando de empresa, é o quê? Quando eu chego na empresa, como é que é a face daquela empresa? Então, como é que eu vejo aquela empresa? Como é que é a entrada daquela empresa? Como é que é a fachada daquela empresa, tá?
Corpo. Então, imagina você contratar um personal que não está nos padrões estéticos de um corpo legal. Possivelmente você não vai gerar segurança. Um nutricionista que não está no padrão estético, né, de acordo com o nutricionista que vai te levar, também não vai gerar. A mesma coisa é uma empresa. Eu chego numa empresa onde eu estou buscando um processo de consultoria. Eu chego lá tudo desorganizado, eu percebo que não tem processo, não tem uma cadeia, uma linha de atendimento. Então, essa questão corpo, tá? É estrutura física, bem como o que condiz com a sua estrutura. Então, se você está buscando, por exemplo, um lutador de sumô, você não está preocupando com o corpo magro, mas você vai condizer com os seus resultados, o que você está buscando. E, por fim, os acessórios. Então, quando você vai se vestir, você está preocupado com o rosto, você está preocupado com o corpo e com os acessórios. Cabe um blazer, cabe um brinco, cabe um anel, a unha, o cabelo. Então, acessórios, o carro que você usa, o relógio que você usa, a caneta que você usa, né? Essa da caneta é engraçada. Eu tinha muito mania de usar Bic, porque eu sou muito despreendida dessas coisas, né? Hoje em dia eu tô bem melhor, graças a Deus. Mas eu sempre fui muito despreendida. Eu usava Bic pra variar, gente. Eu comia a parte da Bic. E um dia um cliente meu falou assim: Rejane, que coisa feia, vou te dar uma caneta decente. E ele me deu uma caneta linda, que hoje eu uso ela é de refilzinho, coisa mais linda. E mudou. Até isso muda, gente, porque as pessoas percebem. Nossa, que caneta legal. Nossa, por quê? Porque tudo isso compõe. O acessório compõe, tanto para você, pessoa, como para você, profissional. Então, quando eu tô falando de marca, vocês estão percebendo que eu tô falando o quê? De divulgar uma marca, de divulgar um preço. Vem, compra uma campanha. Quando eu tô falando de brand, eu tô falando de um conjunto. Eu tô falando de algo mais complexo. Então, o que vai te levar a resultados exponenciais é o seu brand. Qual a história você tá contando? Como você tá se apresentando? Como é que você se postura quanto pessoa e quanto empresa? O que a sua marca leva de confiabilidade nela? O que o seu cliente percebe de confiança? Quais são as estéticas ou os padrões que o seu cliente está olhando e falando, essa marca ela tem que me trazer isso, isso, isso e isso. Rejane, mas é para o cliente? Claro, gente. É aquilo que você quer comprometer o seu resultado. Então, é RC Consultoria. O que é RC Consultoria? A gente gosta de dizer que a RC Consultoria é aquilo que você precisa para te levar solução e resultado. E, de fato, aqui a gente se compromete com o seu resultado. Então, eu não posso chegar lá desarrumada. Eu não posso chegar lá sem um conhecimento importante. Seja ele jurídico, seja ele contábil, seja ele administrativo. Porque nós prestamos consultoria de uma forma geral. Nós pegamos o cliente em 360 graus. Então, eu não posso chegar lá e não ter uma postura e um conhecimento condizente com aquilo que eu vou vender. Por isso que a gente tem uma eficiência de 92% de satisfação dos nossos clientes, porque nós aqui somos comprometidos, nós geramos solução, nós nos comprometemos com o resultado. Mas eu, Rejane Selle, toda a equipe da RC tem que estar condizente. A gente não vai chegar lá com decote, a gente não vai chegar, não, a gente vai chegar lá bonita, a gente vai chegar lá apresentável, a gente vai chegar lá principalmente bonita intelectualmente, contextualizada, atualizada. Então, brand tem a ver com posicionamento, como você e a sua empresa estão se portando, como a sua equipe se porta, qual é a experiência que a sua equipe, que a sua empresa, que você, que a sua marca causa. Porque hoje, gente, tudo tá ligado à experiência. Hoje a gente vive experiência. A gente não quer mais só o produto, ou só o serviço, ou só o acesso. A gente quer a experiência. A gente quer a satisfação que aquele produto, serviço ou acesso vai trazer pra gente. Pra quem não sabe, a compra do produto e do serviço ou do acesso representa só 7% da satisfação. Os outros 93% é a experiência. Como eu fui atendido, o que gerou na minha vida, o que teve de impacto. O que faz a pessoa te indicar e se comprometer com você é a experiência que ela vive com você. E isso é gerada pelo brand, tá? Então vamos lá. Tarefa. Lembra, gente, são 70 chaves, essa é a 10ª. Não passa uma chave para outra sem fazer a tarefa. Você só vai gerar experiência com a ação, não é só ouvindo, não é só, fez sentido. E o que você fez com isso? E o que você entrou em ação? E o que você já mudou, né? Então, você precisa gerar essa experiência através da ação, ok? Então, tarefa número 1, você vai listar 10 pessoas que te inspiram. Podem ser pessoas próximas,
Podem ser pessoas pela internet, podem ser famosos, tá? Famosos no sentido de, por exemplo, uma pessoa que me inspira muito, que eu acho muito top, que eu gosto muito espiritualmente, Thiago Brunet. Então eu escuto os podcasts dele, eu reparo como é o tom de voz dele, como ele fala, como ele se posiciona. Eu vou nas conferências do Thiago Brunet, eu vou no Destino do Thiago Brunet. Então eu gosto de ver o posicionamento dele em palco, como ele se porta, a vestimenta, a fala, os acessórios. Gente, isso é modelar. Modelar não é só copiar, é você pegar aquilo que faz sentido pra você e colocar dentro da sua identidade, dentro da sua essência. Então você vai listar 10 pessoas que te inspiram em áreas da sua vida pra você o quê? Modelar. Então o que essa pessoa faz de legal? Onde ela me chama a atenção? Nossa, olha a vestimenta dela. Nossa, olha aquele acessório. Olha a postura dela. Olha a comunicação verbal e a comunicação não verbal dela. Olha só como ela fala. Olha só o que ela faz com o braço. Então você vai modelar essas 10 pessoas, ok? E tarefa número 2, você vai avaliar em você. E é uma avaliação sincera, é uma avaliação crítica, de você olhar e falar assim, o que eu já posso mudar agora? Ah, Rejane, eu não tenho condições de ter roupinha. Não, gente. Vai na Renner, vai na C&A, compra uma roupinha adequada. À medida que você vai melhorando também. Rejane, precisa ter quantos blazers e quanto terno? Gente, tem esses personal estilo, que é maravilhoso, que com um blazer, com 2, 3 roupas, você faz um estrago de lindeza. Você combina ali, às vezes, tá? É melhor você ter uma roupa de estilista, uma roupa bem posicionada, que você consegue combinar com vários estilos, do que você ter várias. Então, faça o que você consegue fazer com a ferramenta que você tem no momento que você está. Mas já começa a observar, o que eu posso melhorar? Nossa, essa caneta aqui realmente ela não tá muito legal, né? Ah, vou comprar uma caneta melhorzinha. Vai melhorando e vai investindo. Gente, tudo que você ganhar, invista em brand. Quando eu comecei na minha vida social, né? Internet, mídia social, eu fui pro Instagram, gente, tem hora que os clientes, eles acham aqueles tesouros, aquelas pérolas, né? Tá parecendo que eu sou a Samara, assim, saindo do poço, com uma luz apagada, um vídeo horroroso, né? Aquela coisa assim que eu falo assim, meu Deus, eu não acredito que eu comecei assim. E na mesma hora eu me corrijo e falo, que bom que eu comecei assim. Porque se eu estivesse esperando pra tá perfeito, se eu estivesse esperando pra coisa tá ok, eu talvez não teria começado. Hoje, por exemplo, a minha casa tá pintando, tá uma confusão. E eu vim pra um espaço, e esse buraquinho tá me irritando horrores. Mas ele vai sair daqui, porque ele vai pintar, vai ser embaçado, vai ser pintado. Mas hoje é aqui. É a ferramenta que eu tenho, é o lugar que eu tenho, e eu vou fazer esse vídeo aqui pra vocês. E tá tudo bem. Mas eu tô dando o meu melhor, eu tô buscando o espaço, eu tô adequando as coisas. Então, não espera tá tudo perfeito. O seu brand vai ser feito no passo a passo. E você tem que ter orgulho de olhar pra trás e falar assim, caramba, não era o que eu queria, mas eu comecei. E hoje eu tô melhor, e amanhã eu vou estar melhor, e depois eu vou estar melhor. Isso é história, gente, isso é brand. Então, se conecte o quê? 10 pessoas que te inspiram, modele essas pessoas, modele tudo nessas pessoas. Tom de voz, forma que fala, como se porta, o que veste, quais são os acessórios, tá? Postura, modele tudo. Se ela te inspira, modela, tá? E segundo, você vai avaliar a sua imagem pessoal, a imagem da sua empresa. O que eu já posso mudar agora? O que não está comunicando o que eu quero? Lembra que a gente já passou por vários pontos muito legais? A gente já passou por abundância, a gente já passou por alvo, a gente já passou por defender causas e não coisas. Então comece a virar cada chave dessa, gente. As chaves, elas estão aqui não só porque elas são legais e para você só ouvir, é para você se comprometer a virar cada chave dela. Então você pega uma chave e vira, pega uma chave e vira. Você vai fazendo empilhamento de resultado dessas chaves. Gente, vocês vão viver, né? Se vocês vão ter 70 chaves, vocês vão viver 700 anos em 70. Por quê? Porque isso aqui te potencializa, desde que você se comprometa. Então, deixa o seu link aqui pra mim, curte o canal, chama alguém pra conhecer esse conteúdo, divulga, dá o like do gostei, tá? Se não tiver gostado também, pode dar o like, coloca aqui seu comentário. Rejane, tá fazendo sentido, não tá fazendo sentido, tô gostando, não tô gostando, tô me comprometendo, não tô me comprometendo. E eu te aguardo na próxima chave. Fica com Deus!